começando aqui, pessoal. Então, nessa aula de hoje, eu vou dar prosseguimento ao conteúdo que a gente estava falando em relação ao telencéfalo. Na aula passada, a gente falou bastante de hipotálamo e de sistema límbico, né? Depois eu mandei um capítulo para vocês. Espero que vocês todos tenham tido acesso a esse capítulo, conseguindo baixar sem problema. E nessa aula de hoje, eu vou focar. Ainda a gente vai falar de telencéfalo, de novo, vamos ver conforme o prosseguimento da aula, se eu vou conseguir cobrir todo o conteúdo. Mas a ideia é falar de hipocampo e memória, né? Discutir sobre memória hoje e começar a falar pelo menos sobre córtex cerebral. Então essa é a ideia inicial da aula. Então vamos partindo logo sem mais delongas. Então quando a gente está falando de memória, né, a gente é aprendizado. Aprendizado é o nome que a gente pode dar, né, uma aquisição de uma nova informação pelo sistema nervoso. E a memória seria, no caso, a evocação dessa informação. Uma estrutura essencial quando a gente está falando de memória é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do telencéfalo. Aqui a gente está mostrando aqui o hipocampo, o nome já indica até a forma de um cavalo marinho, então por isso, na verdade, que até o gênero, né, da espécie de cavalo marinho chama hipocampo. Estou liberando o pessoal para entrar aqui. Então, o hipocampo é uma estrutura do telencéfalo e é uma estrutura essencial, como a gente vai ver ao longo dessa aula, para a formação de memória. Então, a maior parte das experiências sensoriais que nós temos vai ativar alguma região do hipocampo. Como eu falei anteriormente, é essencial para a formação de memória e o hipocampo tem muitas conexões com o hipotálamo e com o córtex cerebral também. E a gente vai ver muitas das importâncias dessas conexões daqui a pouco. Bem, quando a gente está falando de memória, a gente pode classificar a memória primeiro sob o ponto de vista temporal, né? Temporalmente, a memória pode ser classificada como imediata, intermediária e de longo prazo. Então, aquela memória imediata é aquela memória que, na verdade, a duração de tempo dela é muito curta, né? Muito curta, na fração de segundo ou de segundos. Já a memória intermediária, que também pode ser chamada de memória de trabalho, é a memória que tem uma duração de segundos a minutos. É aquela que a gente usa, por exemplo, para manipular informações enquanto a gente está consumindo aquela informação. Então você está lendo um livro, está lendo um texto, na verdade você está formando aquela memória de trabalho, aquela memória intermediária ao longo daquele processo que você está adquirindo aquela informação. E a memória de longa duração já é uma memória que, na verdade, é uma memória bem mais permanente, né? E ela está associada a um processo que a gente chama de consolidação de memória, e essa memória ela vai estar ligada também a, como eu vou falar mais adiante, na verdade, a síntese de proteínas, um processo de memória de longa duração, uma consolidação de memória. Na verdade, ela está ligada a contatos sinápticos que vão ficar ativos, e esses contatos sinápticos ativos vão estar ligados à síntese de proteínas. Então, a memória é um processo muito complexo, na verdade. Todos esses tipos de memória que a gente classifica temporalmente, elas podem ser esquecidas. Na verdade, o esquecimento é um processo natural, normal, de quando a gente está falando de memória. A gente vai discutir nessa aula alguns processos que não são naturais, não são normais em relação ao esquecimento, que a gente denomina de amnésias. Então, temporalmente, temos essa classificação da memória. Sob o ponto de vista de classificação qualitativa de memória, a memória ela pode ser subdividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o que a gente chama de memória que é declarativa, e o segundo grupo é a memória não declarativa. Então vamos começar com a memória declarativa. A memória declarativa é aquela que a gente consegue expressar sob a forma de linguagem, né? Então a memória de fatos, episódios do dia a dia, palavras e seus significados, história. Então é isso que a gente chama de memória declarativa. É uma memória que é consciente, né? Que a gente na verdade evoca, verbaliza, expressa essa memória de uma forma consciente. Já a memória não declarativa
é uma memória que geralmente não é uma memória consciente. A gente evoca essa memória de uma forma inconsciente. A gente vai ver alguns exemplos ao longo dessa aula. Então, ela pode estar ligada à memória de habilidades motoras, memórias ligadas a associações, memórias ligadas ao que a gente chama de priming ou pré-ativação e memórias ligadas também à capacidade de solucionar problemas. São dois tipos de memória, então são classificações qualitativas de memória que a gente vai falar, né, sobre algum desses subtipos da não declarativa ao longo dessa aula também. Beleza, vamos lá, prosseguindo. Então vamos falar um pouco de memória não declarativa antes, né? Não declarativa antes. Porque a memória declarativa, na verdade, é uma memória que é fácil de entender, né? É uma memória consciente, verbalizada, né, por nós. Então vamos discutir um pouco alguns subtipos da memória que a gente chama de não declarativa. A primeira tipo de memória não declarativa é a memória que a gente chama de habilidades ou memória de procedimentos. É aquela memória que a gente tem relacionado a movimento, muitas vezes relacionado a movimento. Então, gozado no livro, o livro é um pouco, o texto é um pouco antigo, digitar o número de um telefone. Ninguém hoje digita o número de um telefone mais. Mas enfim, digitar uma senha, traçar um código no celular de traçado, como rebater uma bola, por exemplo, ou jogando tênis ou chutando uma bola quando estiver jogando futebol. São tipos de memória, né, que a gente tem, uma memória que a gente chama memória de habilidade, que na verdade muitas vezes a gente não consegue nem muito explicar como a gente tem essa memória. Não é incomum, por exemplo, a gente ter que colocar a senha, por exemplo, no caixa eletrônico, e a gente faz de uma forma automática, mas se por algum segundo, uma fração de segundo, a gente para pensar na senha, a gente até esquece, a gente se enrola. Né? Isso já aconteceu várias vezes comigo, imagino que já tenha acontecido algumas vezes com vocês também. Então, é um tipo de memória que a gente tem, que é uma memória que, embora até no caso de uma senha, né, numa senha a gente possa evocar conscientemente a senha, né, declarar a senha, mas muitas vezes essa memória, na verdade, é uma memória mais de habilidades motoras do que uma memória declarativa propriamente dita. Né? Então esse é um tipo de memória que é extremamente importante, mas que é uma memória que nem sempre é uma memória consciente, nem sempre a gente tem consciência da memória. Então, se por exemplo, pegar um exemplo agora tá fazendo esporte, e eu pedi para você explicar todos os movimentos que você faz no momento que vai chutar uma bola, por exemplo. É um tipo de movimento que você faz de uma forma natural, né? Ou quando vai rebater, jogando, sei lá, tênis, jogando pádel, vai rebater com a raquete uma bola. Mas são movimentos que você faz de forma natural, mas eu acho extremamente improvável que qualquer um de nós consiga descrever exatamente como é esse movimento. Porque, veja bem, esse movimento está associado ao movimento das pernas, mas está associado ao movimento de todo o tronco, de todo o eixo do corpo também. Então, é uma memória que a gente tem de movimento, uma memória de habilidade que a gente tem, que na verdade a gente executa esses movimentos, mas a gente não consegue muito bem expressá-los como a gente faz isso. Tá? Então, é uma memória, por isso que a gente classifica como uma memória não declarativa, e é uma memória que não é consciente. O segundo tipo que eu queria discutir é essa memória que é chamada de pré-ativação, que é o termo usado muito em inglês, é priming. É uma memória também que a gente classifica como não declarativa, que nem sempre tá disponível na nossa consciência, que geralmente ela está associada a quando a gente é exposto a um tipo de informação que vai afetar a nossa resposta subsequente. Né? Então, isso é muito utilizado, por exemplo, hoje em dia, muito utilizado em marketing, né? na área de neuromarketing. Ou seja, a gente é bombardeado com algumas informações que são informações eventualmente que são informações que são ingênuas, ou seja, que não têm nenhum valor, mas que elas podem na verdade, levar a afetar a nossa resposta subsequente. Então, por exemplo, o McDonald's, eu amo muito tudo isso. A gente escuta o tempo todo isso. Então, eu amo tudo muito isso.
Então você escutando isso todos os dias na propaganda na TV, quando você vai no McDonald's, certamente você vai amar muito o McDonald's, porque você está sendo exposto a esse priming, essa pré-ativação o tempo todo. Então, de uma forma não consciente, a gente esse tipo de informação vai nos afetar o nosso comportamento subsequente. Então a memória relacionada à pré-ativação é algo que, se vocês colocarem na internet e procurar publicações a respeito de neuromarketing, é algo que é muito, muito desenvolvido. Então, na verdade, a gente está exposto a muito isso o tempo todo, né? Se você vai fazer uma compra num site, por exemplo, você vai ver que os algoritmos do site, por exemplo, sempre vão colocar avaliações positivas daquele produto primeiro para você ver. Né? Sempre a avaliação positiva está ali. E essa primeira avaliação positiva que você vê do produto, essa primeira informação que é positiva, pode te influenciar muito na tua resposta na compra ou não daquele produto. Porque se a primeira coisa que você vê, for a avaliação negativa, você já vai ficar realmente com uma predisposição a não adquirir esse produto. Então é algo que é muito importante no nosso comportamento e é muito importante quando é utilizado, né, para o pessoal do marketing. Essa memória de priming, de pré-ativação, ela também tem componentes importantes de associativos. Ela tem componentes importantes associativos também que a gente pode utilizar o tempo todo. Então eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, tá? Eu vou ler várias palavras para vocês. Eu vou ler rápido, né? Depois da leitura dessas várias palavras, eu vou projetar para vocês uma lista de palavras. E vocês não precisam me dizer, né? Mas vocês vão identificar naquela lista de palavras ali as palavras que eu falei para vocês verbalmente, tá bom? Então eu vou falar agora, preste atenção. Bolo, azedo, açúcar, amargo, bom, gosto, dente, delícia, mel, refrigerante, chocolate, comer, torta. Ok? Falei rapidinho. Então, dessas palavras, quais eu falei que estão aqui? Vou dar um tempo só para vocês pensarem. Deixa eu pegar a setinha aqui. Bem, a resposta está aqui. Eu falei todas as palavras, menos a palavra doce. E eu tenho certeza que muitos de vocês acharam que eu tinha falado a palavra doce. Por quê? Porque eu falei várias palavras associadas ao doce. Eu fiz um priming com vocês. Bala, açúcar, bom, gosto, delícia, mel, refrigerante, chocolate, bolo, comer, torta. Essas palavras podem ter sido efeito de pré-ativação com vocês e vocês fizeram a associação disso com a palavra doce, né? Eu não falei a palavra doce, mas muitos de vocês com certeza acharam que eu tinha dito a palavra doce porque vocês foram sujeitos a uma pré-ativação na qual eu falei palavras relacionadas ao doce e vocês, nesse esforço mnemônico, vocês lembraram da palavra doce, que na verdade eu jamais disse. Memória de associações, já que a gente está falando de associação, né, é muito utilizada também e não tem uma explicação muito consciente também. Então, aquelas pessoas profissionais que conseguem memorizar várias sequências de números, por exemplo, memorizar sequências de números do pi, né? Eu só sei 3,1416, para por aí, né? Eu não sei mais que isso, mas tem gente que tem campeonatos de pessoas que memorizam pi, né? Então geralmente essas memorizações que são muito extensas, elas são feitas por um processo de associação. A pessoa faz algum tipo de associação do número, né, com algum outro processo, né, algum outro evento, e com isso ele consegue memorizar um número grandíssimo, muito grande de algarismos. Então, a associação é extremamente importante na memória também, é extremamente importante. Vou dar um exemplo mundano de associação. Quando a gente não quer esquecer alguma coisa,
faz uma marca na mão, faz alguma marca, por exemplo, deixa alguma marca. A gente olha para aquela marca e a gente lembra que a gente não pode esquecer de fazer tal coisa. Então a nossa memória funciona também muito como sob o ponto de vista de associação. Nesse caso dessas pessoas que são profissionais e conseguem decorar um grande número de algarismos ou de eventos, ou o que seja, né? Essas associações são essenciais para que eles consigam ter essa grande quantidade de informação memorizada. Bem, essa memória de associação ela tá relacionada muitas vezes também à experiência e ao contexto, né, do cidadão. Então esse aqui é um experimento que foi feito com jogadores de xadrez e com pessoas mestres, ou seja, jogadores experientes de xadrez e jogadores de xadrez que são iniciantes. E apresentou-se na primeira situação um tabuleiro de um jogo real, que até está dizendo aqui, acho que eu não entendo muito de xadrez, mas aparentemente foi um jogo muito importante. Foi posições no tabuleiro no 21º movimento das peças brancas do 10º jogo do Campeonato Mundial de Xadrez em 85 entre Karpov e Kasparov. Já ouvi falar em Karpov e Kasparov. Enfim, então essa aqui foi a posicionamento do jogo do Karpov e Kasparov e foi solicitado às pessoas, tanto que têm experiência com xadrez quanto aquelas que não têm experiência com xadrez, para olhar as peças no tabuleiro e reproduzir todas as peças no tabuleiro. Nessa situação de um jogo real, as pessoas que têm experiência com xadrez, que são experientes com xadrez, elas tiveram muito mais facilidade em acertar o posicionamento das 25 peças, com um número menor de tentativas. Os iniciantes precisaram de mais tentativas para poder acertar o posicionamento das peças. No entanto, isso aqui certamente foi feito com associações, né? Associações são feitas nesse momento aqui. Por outro lado, quando essas mesmas peças foram misturadas aleatoriamente no tabuleiro, o que aconteceu foi que a experiência e o contexto das pessoas que jogavam xadrez não auxiliou. Então, os mestres de xadrez eles tiveram muito mais dificuldade de acertar, né, a posicionamento das peças do que os iniciantes, que tiveram um sucesso muito maior. Eles conseguiram acertar o número de peças corretas de uma forma muito mais eficiente do que os mestres. Então, isso mostra que essa memória de associação ela vai depender muito também do contexto, né, e da experiência no qual a pessoa está sujeita. Bem, esquecimento, como eu falei, esquecimento é natural. Esquecimento é um processo natural. A gente não consegue guardar todas as memórias. Na verdade, as minhas memórias que não são utilizadas, como a memória, eu não vou entrar, eu vou deixar até algum texto para vocês consultarem a respeito disso, mas do processo bioquímico relacionado à memória. Mas como a memória é um processo bioquímico, e é um processo bioquímico que está ligado, na verdade, a que um conjunto de sinapses elas vão estar atuando de forma mais ativa, e aquele conjunto de sinapses que vai significar uma determinada memória, se aquele conjunto de sinapses, por exemplo, ele para de ser evocado, para de ser utilizado, ele com o tempo vai se enfraquecendo. Esse enfraquecimento desses circuitos nervosos que estão atuando, que estão ligados por sinapses, esse enfraquecimento vai levar, na verdade, ao esquecimento daquela memória. Ele pode ficar de uma forma, as sinapses podem ficar bem fraquinhas e depois a gente relembra de alguma forma, algum assunto leva a associação àquela memória. É muito comum também, a gente esquece não esquece daquela determinada memória e por alguma associação a gente consegue lembrar daquele determinado fato ocorrido. Então isso vai começar a fazer com que aquele conjunto de circuitos nervosos que estão associados àquela memória, eles comecem novamente a desenvolver aquelas sinapses e isso vai ser um processo bioquímico associado à memória. Mas enfim, o esquecimento é natural, né? A gente
todos esquecem a memória. Na verdade, existem até síndromes associadas a pessoas que não esquecem de nada, né? Não esquecem de nada. Então, na verdade, a cabeça dessas pessoas é uma cabeça extremamente confusa, porque as pessoas não conseguem ter uma fluidez e uma linha de raciocínio, reta, porque na verdade ao tempo todo memórias meio aleatórias surgem na cabeça dessas pessoas. Então, o excesso de memórias é algo que também não é fisiologicamente bom, né, para o funcionamento do sistema nervoso. Então, o esquecimento é algo natural. Mas, claro, existem esquecimentos e esquecimentos, né? E os esquecimentos que não são naturais estão ligados ao que a gente chama de amnésia, né? Então, a amnésia pode ser dois tipos. Liberar aqui a Juliana para entrar. Podem ser dois tipos de amnésias que existe. A amnésia anterógrada, que é aquela que é a incapacidade que o cidadão tem de consolidar uma memória nova, e a amnésia pode ser retrógrada, ou seja, a incapacidade que o cidadão tem de relembrar memórias que foram consolidadas anteriormente. Então são dois tipos de amnésia: não lembrar de fatos novos ou não lembrar de fatos do passado. Bem, um dos exemplos mais interessantes de amnésia anterógrada e que está relacionado lá no começo, o Doni falou de hipocampo e esqueceu do hipocampo, vai voltar ao hipocampo agora. E que está relacionado ao hipocampo é o caso do paciente HM, que como morreu em 2018 ou 2008, o nome dele foi divulgado, o senhor Henry Gustav Molaison. Ele é um canadense, né? Ele sofria de eventos de convulsão assim gravíssimos, assim, e diários e com uma frequência de mais de 20 por dia. Então era algo que realmente afetava muito a vida dele, Obviamente ele perdeu o emprego, não conseguia ter nenhum relacionamento social por causa da epilepsia gravíssima que ele sofria. Bem, quando ele tinha 27 anos, ele foi submetido a um tratamento radical. Foi consentido, né, por ele, mas na verdade o mesmo médico, o Dr. Scoville, que fez a cirurgia, ele não tinha entendimento na época, no meio da década de 50 do século passado, meio do século passado, melhor dizendo, não tinha ciência do que poderia acontecer. Mas enfim, o tratamento se sabia que a retirada de regiões do lobo temporal, né, teria um efeito benéfico controlando eventos epiléticos. E no caso dele, o Dr. Scoville fez uma retirada de regiões muito grandes do lobo temporal, e essas regiões que foram retiradas incluíram grande parte do hipocampo, né? Pelo menos 2/3 do hipocampo foram retirados. Bem, ele se recuperou da cirurgia. Após a recuperação da cirurgia foram feitos testes de QI, percepção, pensamento abstrato, conversação, e aparentemente ele não tinha nenhum problema relacionado a esses testes. Foram feitos testes de habilidades motoras também, testes de desenhar olhando para o espelho, resolução de quebra-cabeças, também não houve nenhum problema. Então, aparentemente, a memória não declarativa dele não foi afetada. No entanto, né, foi percebido de pronto que ele tinha uma perda de memória declarativa de curto prazo. Na verdade, ele não conseguia guardar nenhuma memória num curtíssimo prazo de 1 minuto, né? Então, bastava ele se distrair um pouco que ele esquecia, né? Então, por exemplo, o médico que eu atendia, o Dr. Scoville, depois da cirurgia, chegava na sala e se apresentava ele, ao Henry, se apresentava, eu sou o Scoville, ele, tá, tudo bem, sou o Henry. Começavam a conversar, aí o médico conversava 5 minutos, o médico saía da sala e voltava 2 minutos depois. O Henry não sabia que entrou na sala, não tinha noção, se apresentava novamente. Então o Henry ele nunca reconheceu, por exemplo, a psicóloga, que é uma senhora que eu até olhei hoje, está viva ainda, 102 anos, Brenda Miller, vocês podem até procurar na internet, que o testou por 50 anos, ele jamais reconheceu a doutora Brenda. Né? Cada dia que ele encontrava com a doutora Brenda era um dia novo e um dia que ele se apresentava. Então ele não se apresentava para a Brenda e a Brenda se apresentava a ele. Então ele não conseguia consolidar mais nenhuma memória nova. Então o típico caso
Um típico caso de uma amnésia anterógrada que ele tinha. O curioso que ele lembrava de todos os eventos que aconteceram antes da cirurgia. Todos os eventos. Então ele não teve nenhuma perda de memória associada não teve amnésia retrógrada, só teve amnésia anterógrada. Então tudo antes da cirurgia ele lembrava. E outro ponto interessante que eu já mencionei aqui anteriormente, a memória de habilidade dele também estava intacta, ou seja, ele podia treinar o que ele sabia fazer de memória de habilidades anteriormente, ele continuava sabendo fazer e treinando ele aprendia. E aí é um ponto interessante. Foram feitos vários testes para ele a respeito disso, do treinamento de memória de habilidade. O treinamento geralmente que era feito com ele era fazer um desenho de uma estrela olhando no espelho. Então é muito difícil, né, você fazer um desenho olhando para o espelho ao invés de olhar para o papel. Mas com treino a gente melhora essa habilidade. Então o R todo dia era treinado para executar essa habilidade motora. No entanto, a cada dia que ele chegava para o treinamento, ele não lembrava que tinha feito treinamento no dia anterior, porque ele era incapaz de consolidar a memória nova. No entanto, a habilidade motora dele ia melhorando. E chegou um momento que ele conseguiu aprender perfeitamente a fazer um desenho olhando no espelho, mesmo sem se lembrar que treinava isso. Então daí a gente vê que dois locais diferentes estão associados à memória declarativa e à memória não declarativa, porque ele conseguia treinar, conseguia desenvolver a habilidade motora, mas ele jamais se lembrava que tinha treinado para fazer isso. Então um tema bem interessante, um assunto assim, uma observação, diria, muito interessante. Esse é um dos casos mais clássicos da neurofisiologia, da neuromedicina. Vocês vão no YouTube, tem filmes sobre o ER, então é bem interessante. Quem quiser se aprofundar no assunto pode buscar, tem bastante informação sobre o tema. Então isso aí está relacionado aqui ao hipocampo. Né? O hipocampo, ele retirou o hipocampo. Então, o que é importante no hipocampo nesse caso? O hipocampo ele está associado àquela primeira memória, lembra quando a gente falou lá cadê? Aqui, da classificação temporal de memória. Então, quando a gente está falando da classificação temporal de memória, aquela memória imediata e memória de trabalho, essa memória imediata e memória de trabalho, o hipocampo é essencial para que a gente tenha essa memória imediata e memória de trabalho. E o R, Mollason, foi retirado grande parte do hipocampo dele. Então, sem o hipocampo, ele não conseguia ter memória imediata e memória de trabalho. Não conseguia consolidar nenhum desse tipo de memória de segundos a poucos minutos. Portanto, se ele não conseguia consolidar esse tipo de memória, ele não conseguiria jamais consolidar uma memória de longo prazo, que ela é guardada em outro local. Ela é guardada em outro local, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o efeito da retirada do hipocampo foi que o hipocampo é uma estrutura do sistema nervoso central essencial para a memória imediata e a memória de trabalho de segundos a minutos. Sem o hipocampo não se consegue consolidar essa memória, não se consegue, na verdade, guardar essa memória e, por consequência, a consolidação da memória de longo prazo jamais vai acontecer. Então vamos voltar ali ainda falando de hipocampo. Esse tipo de experimento, e aqui fazendo na verdade uma ligação entre a memória, essa memória de curto prazo e a memória especial, na qual o hipocampo é muito importante também. Então, em ratos pode-se ver isso, né? Fazendo experimentos em cobaias, no qual se tem animais controle, que são animais intactos, e animais com lesão hipocampal, onde é feita uma cirurgia e se retira o hipocampo. E aí o que se faz com esses animais? Esses animais colocam no labirinto aquático. No labirinto aquático é uma piscina, basicamente uma piscina, né, que não dá pé para o ratinho, então o ratinho tem que ficar nadando para que ele não afunde. E nessa piscina tem uma plataforma que fica escondida, ela fica submersa, então na verdade a cobaia não vê a plataforma, mas ela fica submersa. Ele só vai encontrar essa plataforma nadando ao acaso. O que se fornece a cobaia? Se fornece dicas visuais no ambiente, dicas visuais que podem ser utilizadas
como para a sua orientação. Então, se o animal consegue consolidar alguma memória de curto e de médio prazo, ele pode usar essas dicas visuais, né, próximas do labirinto aquático, para que ele consiga encontrar a plataforma. Então, o que acontece? Se coloca se coloca nesses animais, esses animais na piscina, no labirinto aquático, e as primeiras tentativas, eles demoram muito tempo para achar. Então aqui está a latência, ou seja, o tempo que eles demoram para achar a plataforma e o número de tentativas. Nas primeiras tentativas, os animais controles demoram para achar, mas com o treinamento eles vão ficando mais eficientes. Eles acham a plataforma mais rapidamente. Por quê? Porque eles vão ter a lembrança de onde está a plataforma. Mesmo sem vê-la, eles vão ter a lembrança baseado em memória espacial, que eles também, em memória das dicas visuais e na memória espacial do ambiente. Já os animais que têm lesão hipocampal, o que acontece? Os pobrezinhos nadam e sempre sofrem para achar a plataforma. Por quê? Porque como eles não têm hipocampo, eles não conseguem adquirir nenhuma memória de curto e de médio prazo e tampouco eles têm habilidades espaciais de memória também. Então, a primeira tentativa eles nadam bastante e após 10 tentativas eles continuam nadando bastante até achar a plataforma. Então o hipocampo ele tem essa função extremamente importante na aquisição daquela memória de curta e de média duração e tem uma função também importante na memória espacial. Regiões do hipocampo posteriores do hipocampo têm uma função relacionada à memória espacial. E isso é interessante, que tem os casos clássicos dos motoristas de Londres, né, que são conhecidos por serem motoristas que têm uma memória extremamente boa dos caminhos, né, pelas ruas londrinas. E foi feito um teste com os motoristas de Londres, né, comparando os motoristas de táxi londrinos com pessoas que não eram motoristas, né, de táxi, e se percebeu que os motoristas londrinos eles tinham a tendência de ter a porção posterior do hipocampo maior. Então, os taxistas aqui o azul e os controles em amarelo. Então, eles têm a tendência de ter o hipocampo posterior maior do que os controles, tá? Eu até fui procurar o trabalho para ver o gráfico original, né? O gráfico original, que esse gráfico desse livro, na verdade, sob o ponto de vista estatístico, ele não nos diz muita coisa, que não mostra os desvios e tudo, mas eu estou acreditando, né, na informação do livro. Então, esse valor aqui, né, do tamanho do hipocampo posterior dos taxistas é significativamente maior do que o valor do tamanho do hipocampo dos controles. E um ponto interessante, que também foi colocado nesse trabalho, é que o tamanho do hipocampo posterior, ele aumenta com a experiência da pessoa como taxista. Quanto mais tempo ele é taxista, maior fica o hipocampo posterior dele. Então existe um treinamento associado, ou seja, o trabalho como taxista vai fazer com que o hipocampo posterior desses cidadãos aumente e eles, por consequência, eles vão ter uma melhor habilidade de localização espacial. Então existe sim uma particularidade do hipocampo, além de estar associado à aquisição de memórias de curto e de médio prazo, o hipocampo também está associado, principalmente a sua porção posterior, à localização espacial. E sim, antes que me façam a pergunta, né? Sim, parece haver um correlato, né, nervoso, né, sob o ponto de vista do sistema nervoso, da vantagem masculina, que é comumente observada para relembrar a posição espacial. Né? Então, existem trabalhos hoje em dia mostrando sim, né, e sim, que principalmente o hipocampo posterior direito, né, é maior em homens do que as mulheres. Aparentemente, o hipocampo posterior direito, que é a região que está mais ligada a uma maior habilidade de localização espacial. E aparentemente essa região do hipocampo posterior direito é maior e mais desenvolvida nos homens do que nas mulheres. Isso é interessante, do seu ponto de vista, eu penso que isso tem uma resposta, tem uma explicação evolutiva até.
explicação evolutiva, né? Nos homens das cavernas, geralmente eram os homens que saíam para caçar, para obter alimento. Geralmente isso que acontecia. Então, é possível que isso tenha sido evolutivamente selecionado, no sentido que os indivíduos do sexo masculino tenham uma melhor orientação espacial, eventualmente relacionada ao comportamento lá nos homens das cavernas, né? Lá nos nossos ancestrais. Mas é interessante, existe sim. Claro, tem exceções, obviamente vai ter exceções, nem todas as mulheres tem localização ruim, né? Isso a gente não pode levar para o lado misógino aí. Mas existe um correlato científico relacionado ao sistema nervoso, assim. Essa observação não é um mito, não é uma gozação. De fato, parece realmente ter um componente científico comprova essas diferenças no sexo, na memória espacial. Bem, em relação à amnésia retrógrada, que é aquela incapacidade de relembrar memórias consolidadas anteriormente. Oi? Tá bom, meu amor. Acabou a aula? Tá bom. Então pode ficar ali na sala, tá? Tá? Daqui a pouco o papai termina aqui. Então, a amnésia retrógrada, que é essa incapacidade de relembrar memórias consolidadas anteriormente. A amnésia retrógrada ela é muito observada em lesões. Então, na verdade, grande parte do conhecimento que se tem em neurologia é um conhecimento associado a lesões que acontecem no sistema nervoso central. Então, uma lesão, eu comentei isso com vocês já nas aulas passadas. Então, é observada uma lesão em uma determinada região do sistema nervoso central e se observa um déficit de comportamento que possivelmente associado àquela lesão. Porque aquela área lesionada, aquela área que ocorreu um AVC, por exemplo, aquela área que morreu, né, ela desenvolve uma determinada função. E aí esse déficit que é observado no comportamento é correlacionado à lesão que acontece. Então, as amnésias, ela acontece, a observação de amnésia está muito ligada ao traumatismo craniano observado em lesões. Então, lesões observadas em determinadas regiões do cérebro podem levar a certos tipos de amnésia retrógrada. Pode ser a amnésia retrógrada relacionada a alguns fatos, a amnésia retrógrada relacionada a reconhecimento de faces, por exemplo, a amnésia retrógrada relacionada a reconhecimento de alguns objetos. Então, isso pode estar associado dependendo da área do cérebro que é afetada. A gente vai falar de alguma dessas áreas do cérebro no prosseguimento dessa aula. Algumas doenças neurodegenerativas também têm efeito de amnésia retrógrada, por exemplo, Alzheimer também tem efeitos relacionados a isso. Mas o que se entende em relação às memórias consolidadas de longa duração é que os danos que são observados, os déficits que são observados associados a essas amnésias são danos que estão associados geralmente a regiões do córtex cerebral, diferente do que a gente discutiu anteriormente naquela memória de curta e de média duração, que está associada ao hipocampo. Então, as amnésias retrógradas, elas vão estar associadas a algum evento que aconteça numa região cortical. Então, a região cortical do córtex cerebral, que são diversas regiões, que são aquelas regiões que guardam a informação, né, consolidam a informação da memória, da memória de longa duração. Tá tendo uma obra aqui no prédio, que saco. Então, a consolidação é o processo que transforma... Opa, cadê minha seta? A consolidação é um processo que transforma a memória de trabalho em memória de longo prazo. E ele, como eu falei para vocês, ela vai envolver a síntese de genes e de proteínas. Então, o córtex cerebral, como eu comentei, é o principal repositório dessa memória de longa duração, né? Da memória declarativa, não a memória não declarativa. Eu estou falando de memória declarativa. Então, além do que eu mencionei para vocês relacionado às lesões, uma evidência a respeito disso surge muito relacionada, por exemplo, a pacientes que sofrem que são sujeitos a
terapia eletroconvulsiva. Então, indivíduos com depressão grave, muitas vezes eles são tratados, né, com essa terapia eletroconvulsiva, né? Porque a descoberta disso aconteceu por acaso, né? Aconteceu por quê? Porque se observou que alguns indivíduos, pacientes que tinham eventos epiléticos e que sofriam de depressão, eles melhoravam um pouco da depressão depois de uma crise epilética. Então se começou a correlacionar, por que isso aconteceu? Então começou a se tratar alguns indivíduos com depressão grave aplicando choques na pessoa para gerar um evento epilético. E nesses casos, quando aconteceu um evento, tanto nos indivíduos que tinham epilepsia natural e quanto nos indivíduos que foi induzida um evento epilético através de uma terapia eletroconvulsiva, se percebeu que os pacientes começavam a apresentar déficit de memória. Na verdade, amnésia retrógrada. Comumente não se lembravam do próprio tratamento, né, e dos fatos dos dias precedentes. E eventualmente em situações mais graves de perda de memória, não conseguiam lembrar de eventos que aconteceram até anos atrás. Então isso indica o quê? Indica que, na verdade, a natureza dessa amnésia, da amnésia retrógrada, ela indica que essas memórias de longa duração, elas vão estar armazenadas no córtex cerebral, que na verdade foi o local sujeito, né, onde foi feito o efeito foi feito um procedimento, melhor dizendo, da terapia eletroconvulsiva. Então é o córtex cerebral que é o local onde a memória de longo prazo é consolidada. Esse que é o córtex cerebral. Então a gente vê dois locais, memória declarativa, né, é consolidada. Então a gente vê duas regiões aí. O hipocampo é importante para aquela memória de curta e de média duração. E essa memória de curta e de média duração, se ela é consolidada, a consolidação dela acontece no córtex cerebral. Isso indica o quê? Indica que existem conexões do hipocampo com o córtex cerebral, que vão funcionar no sentido de fornecer vias para que essa informação seja transferida do hipocampo para o córtex cerebral, e no córtex cerebral, sim, onde em determinados circuitos nervosos, aquelas sinapses vão ser enfatizadas, sinapses fortes vão ser geradas ali, sinapses fortes e que fiquem atuando durante todo o tempo, e permanente, melhor dizendo. E aí isso vai ser relacionado a um evento, uma informação que a gente chama de memória. Alguns testes podem indicar isso. Então, por exemplo, se o cidadão ele é sujeito a um exame de imagens e é mostrado para ele na tela um objeto, aqui no caso uma cadeira, por exemplo, quando se quantifica a atividade cerebral desse cidadão, se percebe que determinadas áreas do cérebro vão ser ativadas. Aqui para informação de quando são mostradas casas em amarelo, faces em vermelho e cadeiras em azul. Mas, por outro lado, quando é pedido para essa pessoa lembrar do objeto, ou seja, imaginar o objeto, aparentemente áreas muito similares do cérebro elas vão ser ativadas também. Então, isso significa o quê? Que áreas do cérebro que estão associadas à percepção do objeto, ou seja, a informação sensorial chega ali, visual, por exemplo, a informação visual chega ali naquela região do cérebro que estão associadas à percepção do objeto, são as mesmas áreas que vão estar associadas à memória do objeto. E isso sempre acontece onde? No córtex cerebral. Então, isso aqui teria o mecanismo, né, que se acredita o que aconteça, né? Então, existem projeções recíprocas tanto do hipocampo para o córtex cerebral, e essa informação de curto e de médio prazo que está no hipocampo, quando ela é transferida para o córtex cerebral, e lá no córtex cerebral acontece a consolidação da memória, ou seja, aquelas sinapses vão começar a atuar de uma maneira mais forte em determinados circuitos cerebrais, daquelas regiões do cérebro, isso vai significar que uma memória foi formada. Então, por isso que os diferentes tipos de amnésia estão relacionados a danos a diferentes regiões do sistema nervoso central. Então, aquela amnésia anterógrada, ou seja, a amnésia do cidadão incapaz de
guardar qualquer memória nova, está associada a região, que é o hipocampo, que está associada aos eventos iniciais de uma memória, ou seja, a memória de curta duração e de média duração. Então, se o cidadão não tem hipocampo, ele não consegue guardar nenhuma memória, porque nem as memórias mais curtas ele consegue reter. Ao passo que a amnésia retrógrada, por outro lado, ela vai atuar naquela memória que já foi consolidada, há eventos do passado que a pessoa normalmente tinha memória, mas de alguma forma houve um acidente vascular cerebral na região onde aquela memória estava, ou o cidadão tomou um choque. Um choque é o quê? Um choque vai, de novo, as células nervosas se comunicam por alterações de potencial de membrana, que são alterações elétricas. Se dá um choque, se faz um tratamento eletroconvulsivo, né, em todo o córtex cerebral, certamente esse choque vai alterar essas sinapses que estão associadas a essas memórias. Isso pode levar à amnésia retrógrada. Então, na verdade, é fascinante esse assunto quando a gente está falando de memória, né? Da onde essas memórias são guardadas e como elas podem ser perdidas. Voltando ali ao paciente HM, o Henry Molaison, lembro que eu comentei com vocês que ele não teve perda de memória não declarativa, aquela memória de habilidade, né? Aliás, era muito curioso, ele conseguia treinar, né? Ele conseguia melhorar suas habilidades na memória de habilidade, aquela memória motora, embora não se lembrasse que tinha treinado, né? Porque ele tinha amnésia anterógrada. Então, ele conseguia treinar, conseguia ter memória de habilidade sem mesmo sequer se lembrar que treinou. Então, isso indica, né? Isso indica que são locais diferentes também que guardam a memória declarativa. Quando eu falei de hipocampo, de córtex cerebral, eu estava falando de memória declarativa. A memória não declarativa, ela é guardada em outro lugar. E, na verdade, é muito menos compreendido, né? É pouquíssimo compreendido, né? Se sabe muito pouco. Mas o que se sabe que, aparentemente, essa região do córtex cerebral, do telecéfalo, que é chamado dos núcleos da base, que é uma região é uma região subcortical, é uma região do telecéfalo que é subcortical, então aqui está mostrando a região dos núcleos da base. Quando a gente faz um corte, né, no cérebro, um corte sagital, a gente observa essas regiões que são chamadas o globo pálido, o caudato, o putamen, aqui o globo pálido, putamen, caudato. Essas são regiões chamadas regiões do núcleo da base. Essas regiões aparentemente são regiões que estão associadas à consolidação, né, da memória não declarativa, né? Aparentemente são essas regiões. Por quê? Porque pessoas que têm doenças associadas às disfunções nessas regiões do núcleo da base são pessoas que têm dificuldade de aprendizagem motor. Então, por exemplo, mal de Parkinson, doença de Hutchinson, por exemplo, são doenças associadas a disfunções de regiões aqui do núcleo da base, dos núcleos da base. Então, e são regiões, e essas pessoas apresentam dificuldade de aprendizado motor. Então, aparentemente, os núcleos da base são as regiões onde essa memória não declarativa, principalmente a memória de habilidades, ela é guardada. Os núcleos da base, eles têm conexões com áreas extensas do córtex cerebral. Então, é possível que exista essa comunicação dessas áreas extensas do córtex cerebral, por exemplo, relacionadas ao aprendizado motor, né? Ou até relacionadas aos outros tipos de memória não declarativa, né? Como a gente falou, priming, por exemplo, associações. Então, podem estar ligadas a essa interação que existe entre os núcleos da base e essas regiões extensas do córtex cerebral, do qual os núcleos da base têm conexões. Tá? Então, assim, existe muito pouca informação a respeito dos locais onde a memória não declarativa é mantida. Tá? Então, o que a gente sabe em relação à memória declarativa, que o armazenamento de curta duração acontece no hipocampo e o de longa duração em vários locais corticais, né? Ou seja, do córtex cerebral. Né? Então, a área de Wernicke, que a gente vai falar mais tarde para o significado de palavras,
córtex temporal para a memória de objetos e faces e etc. Então, a memória de longa duração, declarativa, é guardada no córtex, cerebral. Já as memórias não declarativas, o armazenamento de curta duração não se sabe. Não se sabe, realmente não se sabe, pelo menos a informação nos livros mais recentes que a gente tem, não se sabe, ainda é um objeto de pesquisa. Já o armazenamento de longa duração, possivelmente no cerebelo, núcleos da base, córtex premotor e outros locais relacionados ao comportamento motor. Então, são locais, mas o que se sabe é que são locais diferentes, onde se guarda a memória declarativa e as memórias não declarativas, são locais diferentes. Tá, vamos lá. Então, sobre hipocampo e memória, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Alguma dúvida agora que vocês queiram perguntar? Porque se vocês não. Porque a minha ideia é a seguinte: eu vou pausar o vídeo agora para não chegar uma hora e continuar a aula falando de córtex cerebral, falar um pouquinho mais de córtex cerebral. Tá? Alguma pergunta? Não? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Vou pausar o vídeo e para reiniciar a aula, para poder. Porque lá para botar no Instagram, o vídeo só pode ter 1 hora e eu já tô com 50 minutos de gravação.